A Gravity, a Falcon e a Barreira são as frutas que vão estar recebendo rework no próximo update aqui do Blox Fruits. Saiu o boletim de número 2 contando várias novidades pra gente, cara, e quando saiu também resetou os servidores do Blox Fruits e atualizou alguns detalhes. Se tu entrar na loja agora do jogo, você vai observar que algumas frutas estão em progresso. Por exemplo, a Falcon é a primeira. A segunda fruta confirmada que vai ter rework é simplesmente a fruta da Barreira. E como todo mundo já sabia, a Gravity também tá em progresso, ou seja, essas são as 3 frutas que vão estar recebendo rework no próximo update. E logo no início desse boletim de número 2 aparece pra gente uma imagem, tanto do MyGame43 com o Hip Indra e um carinha observando eles, tá ligado? Eles meio em dúvida pra saber quem é aquele cara. E logo abaixo disso eles dizem, capítulo 2 foi revelado, segredos, surpresas e muito mais. E antes da gente continuar, eu sou o Chico Sakabe, cara, sejam bem-vindos ao canal e se você não é inscrito ainda, se inscreva, também deixa o like nesse vídeo. E eu também tenho um canal lá no TikTok, então se você puder seguir o perfil lá e também se inscrever aqui, vai ser muito bom, cara. Se você já fez os dois, muito obrigado. A primeira parte do boletim em si é contando um resto da história que contaram na história passada, tá ligado? No boletim passado, que foi aquela do Chef Dev com o carro cromático. E o título dessa história é Procurado, Gate foge e atacam novamente, parceiros mortais no crime. Diz que um alerta foi emitido pelas autoridades e aparece pra gente uma imagem exatamente do carro cromático sendo roubado, e o Chef Dev tá lá no fundo do carro, triste porque perdeu o carro. Mas o interessante nessa imagem é que os bandidos, tá ligado, estão usando tanto a portal como também uma coisa meio interessante na mão. Não sabemos direito o que é isso, porém é usado aí, né? Tá na imagem. E a história diz mais ou menos assim pra gente. Um veículo único foi roubado. A notória dupla Gate foge e atacou novamente. Desta vez durante um leilão público de um veículo experimental personalizado. Testemunhas relatam uma operação perfeitamente cronometrada. Gate abriu um portal no meio da venda, enquanto Foge invocou estruturas imponentes do nada, bloqueando todas as rotas de perseguição em segundos. A dupla desapareceu com o veículo antes que a segurança pudesse reagir. Embora o carro não seja considerado perigoso, sua tecnologia experimental única o torna inestimável e agora ele está nas mãos erradas. As autoridades estão em alerta máximo. Gate e Forge são conhecidos por suas táticas ousadas e fugas impossíveis. Eles não escaparam apenas, eles deixaram um labirinto para trás. Testemunha atordoada. Relate qualquer avistamento imediatamente, não tente se envolver. Parando pra analisar essa história, cara, ela é bem interessante porque tem alguns detalhes ali que pode estar dando dica pra gente do que pode estar acontecendo nos próximos updates. O primeiro detalhe aí é esse carro cromático, cara, que a gente não faz a mínima ideia do que pode ser além de skin cromática, mas o que poderia virar um carro, tá ligado? Além disso, nessa história também são usados poderes da Portal. Por algum motivo a Portal tá sendo usada, será que ela vai receber alguma mudança? E além disso nós temos esse poder misterioso, que é do Forge, tá ligado? Que ele criou um labirinto para poder disfarçar, criou estrutura. E sinceramente, cara, se eu não tivesse visto que a Barreira iria estar recebendo rework, eu não estaria sabendo que isso daí pode estar fazendo sim referência exatamente à Barreira. Mas logo depois dessa história, eles resolveram responder algumas perguntas dos fãs, tá ligado? Justamente respondido pelos desenvolvedores do jogo. E a primeira pergunta foi feita por um carinha chamado King Youtuber, e ele perguntou se o DeviantArt vai ser lançado em breve. Aí eles responderam o seguinte: o DeviantArt foi planejado originalmente para ser algo maior, mas tivemos que colocá-lo em backlog para evitar atrasar ainda mais a atualização da Dragon. Se tu não sabe o que é backlog, é basicamente segundo plano. Uma de suas habilidades também encontrou um grande bug no mecanismo do Roblox que está fora do nosso controle, então não há plano de lançá-lo tão cedo. Então galera, finalmente nós tivemos algum esclarecimento sobre o DeviantArt e ele não vai estar vindo, pelo menos não por agora, e provavelmente não vai ser mais do jeito que a gente conhece. A segunda pergunta foi feita por um carinha chamado MS Gamer, e ele perguntou: vai haver um update nas stages? Muitas pessoas estão frustradas com o limite de 4 frutas e a regra de valor de 40%. E os devs responderam: temos grandes planos para o sistema de trade, estamos explorando os novos tipos de itens negociáveis, expandindo além de 4 slots e possivelmente introduzindo um novo mundo de hub de negociação, ou seja, de trade. Ou seja, aquela musiquinha que a gente escuta na hora que a gente tá fazendo a trade não vai parar por ali, tá ligado? Eles pretendem melhorar o sistema de trade em geral e também a hub que nós podemos ver. A terceira pergunta foi de um carinha chamado Compa, e ele perguntou o seguinte: por que os desenvolvedores não lançaram uma fruta despertada nos últimos 2 anos e meio? E a resposta aqui foi sinceramente bem interessante. Olha o que eles falaram: os despertares eram originalmente uma forma de adicionar novos conteúdos e dar aos jogadores mais para desbloquear, tornando frutas antigas viáveis novamente sem remover o conjunto de movimentos original, mas isso foi há anos. Com a equipe maior agora estamos mudando para retrabalhos, ou seja, reworks completos que modernizam a fruta inteira. Não há necessidade de colocar
um Awakening chamativo em uma fruta que tá desatualizada. O próximo retrabalho, o próximo rework é da Gravity. É um ótimo exemplo. Como uma fruta mítica, ela deve parecer poderosa e moderna por padrão, assim como o rework da Dragon. Então, cara, eu acho que a gente pode dizer que talvez esse seja o fim dos despertares aqui no Blox Fruits, por causa que eles aparentemente vão abandonar um pouco essa ideia, tá ligado? Na verdade, a ideia em si já tá abandonada, porém é um sistema que a maioria das pessoas gostam aqui no jogo, porém a maioria das frutas não vão estar recebendo uma despertar. O que já recebeu despertar acabou, não vai receber mais. A quarta pergunta foi feita por um carinha chamado Noctis, e ele perguntou: o sistema de Crews pode ser atualizado? Pode receber um update? E responderam: sim, mas ainda não começamos isso. Há coisas óbvias que gostaríamos de adicionar, como classificações de Crews, mas temos ambições muito maiores de rework nas tripulações completamente, ou seja, eles preferem dar um rework completo nas crews. Essa parada de mudança nas crews já tem muito tempo que é prometido, tá ligado? E a galera promete e espera há muito tempo realmente, porém eles estão esperando alguma coisa pra poder trazer mais detalhes nisso daí, e aparentemente nem mesmo eles começaram a fazer, tá ligado? Então não vai ser por agora que vai chegar também. A próxima pergunta foi de um carinha chamado Zef, e ele perguntou: nossas frutas Gravity serão transformadas em tokens como aconteceu com a Dragon? E, irmão, se tu chegou até agora e não deu like nesse vídeo ainda, na moral, velho, faça isso agora aí, velho, por favor. E a resposta para essa pergunta foi: não planejamos trazer um token para a Gravity. Os tokens da Dragon existiam por causa das duas opções de Dragon Fruit, então não vai acontecer isso com a fruta da gravidade. Isso aqui é uma coisa bem legal da gente saber, porque provavelmente não vai rolar com nenhuma outra fruta do jogo, foi caso especial realmente da Dragon. E esse mesmo Zef fez mais uma pergunta, ele disse: quantos updates depois desse que tá vindo vocês planejam lançar o rework do mapa, o rework da interface e também um rework das crews? E a resposta a essa pergunta foi a seguinte: esses reworks exigem mais reflexão do que parece. Não estamos apenas substituindo mapas, estamos mantendo a nostalgia enquanto adicionamos missões secundárias, quebra-cabeças e histórias expandidas. As reformulações de mapas anteriores passaram por várias revisões, e os primeiros estilos de interface foram descartados após o feedback da comunidade. Um novo roadmap será lançado no final deste ano, mas espere postagens de blog em breve com mais insights e teasers. Eles contaram pra gente que essa parada toda que eles prometeram pra gente anteriormente que iria chegar no jogo pode estar chegando em breve, tá ligado? Mas vai demorar um pouco. Vai sair um roadmap dos updates, o que vai estar chegando pra gente e assim por diante. Além disso, esses boletins que eles lançam vão continuar existindo, então a gente vai continuar sendo informado. E a última pergunta foi feita por um carinha chamado Friend, tá ligado? E ele falou o seguinte: por que é tão difícil para os desenvolvedores lançarem apenas mini atualizações, com correções de bugs e mudanças de equilíbrio enquanto esperamos pelas grandes? Responderam para ele o seguinte: esse era um problema de fluxo de trabalho no passado, costumávamos agrupar novos conteúdos, correções de bugs e alterações de balanceamento, o que significava que não podíamos lançar um sem os outros. As correções ficavam presas atrás de conteúdo inacabado. Felizmente isso foi resolvido recentemente, então você pode esperar mais dessas atualizações menores entre as principais daqui pra frente. E um exemplo bem legal disso é exatamente o que aconteceu nesse update agora, tá ligado? Eles atualizaram e mudaram o detalhe das frutas exatamente na loja, tá em progresso agora, então essas pequenas mudanças vão continuar acontecendo. E agora a gente chegou em mais uma história que tem nesse boletim, tá ligado? E dessa vez o título da história é A Nova Descoberta do Cientista Misterioso, Inovação e Segredo. E fala o seguinte pra gente essa história: o enigmático cientista por trás dos despertares de fruta teria alcançado outra descoberta. Fontes sussurram que ele encontrou uma maneira de empurrar as frutas além de seus limites naturais, não por meio de despertares, mas por meio de algo muito mais obscuro. Mudanças sutis, mudanças invisíveis, poderes que não deveriam vir à tona. Nem todos os experimentos dão certo, mas e os que dão? Eles são extraordinários. Que tipo de processo ele descobriu? Que tipo de processo aqueles que ousarem terão que passar? E mais importante, o que acontece depois? Os experimentos começam em breve, fique alerta e prepare-se. Cara, isso daqui pode estar fazendo total relação a exatamente a falta de despertares e a nova solução para eles de dar rework em várias frutas do jogo. Então essa descoberta pode ser exatamente a fórmula secreta para deixar as frutas super apelonas, porém pode ser alguma coisa que surpreenda a gente também. Mas para saber ao certo realmente o que eles estão se referindo aqui, além dos reworks, o que poderia ser, nós não sabemos, nós vamos ter que esperar. E agora chegamos na parte onde tem exatamente os ganhadores do
do concurso, daquela competição das skins cromáticas. E eles disseram bem assim nessa parte, ó: skins de destaque dos nossos talentosos artistas da comunidade. Essas ideias de skin cromática são inspirações poderosas para nós, desenvolvedores, usarmos quando acharmos que é hora de introduzir novas opções cromáticas. Embora ainda não estejamos prontos para adicioná-las, estamos felizes em oferecer aos criadores dessas ideias um código de presente Roblox gratuito, ou qualquer fruta do Blox Fruits, de sua escolha por sua participação, e eventualmente uma cópia de seu Chromatic quando ele chegar ao Blox Fruits. E um dos primeiros vencedores foi exatamente o mamute de gelo, tá ligado? Com a carapaça de gelo, como se ele fosse realmente um batalhador, tá ligado? E o nome do vencedor tá aí embaixo, eu vou deixar aí embaixo. Além disso, temos a skin pro T-Rex, temos skin da Kitsune, temos mais skin da Kitsune, se bem que no caso dessa daqui, que é chamada de Curse, tá ligado? Eu fiquei um pouco em dúvida do que tá se referindo, mas provavelmente é a Kitsune ou até mesmo a T-Rex. Lançaram skin cromática também pra Light, cara, e vai chamar Spectrum e Rainbow, tá ligado? Spectrum e Arco-Íris. Também tem essa versão um Endingo, provavelmente é pra Yeti. Eu não vou falar de todos, mas tem bastante da T-Rex, da Kitsune, da Mamute e tem até da Falcon. E aí, pra poder finalizar o boletim, ele colocou pensamento de desenvolvedor. Ainda temos algum espaço vazio na Ticket Outpost. Talvez possamos adicionar uma nova luta de boss a esta área na próxima atualização. E eu sinceramente acharia uma ótima ideia, porque depois do Mar de Guloseimas, nós não temos mais novos bosses aqui no jogo, tá ligado? Não de farm, então seria bom ter um novo boss lá na Ticket Outpost. E aqui tem um bagulho muito massa, cara, uma promessa muito legal, porque eles disseram pra gente manter a atenção no próximo boletim que vai rolar a próxima semana, porque vai mostrar pra gente as frutas reward. E esse é o fim do boletim 02, tá ligado? O segundo boletim que existe da história do Blox Fruits.